Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Vocês sabem que o nome do nosso canal é Mauro Rodrigo TV e o Sapiens. É para você ter sabedoria. E o intuito inicial foram coisas que você aprenderia, curiosidades, conhecimento geral. Tem muita gente que participa de programas, gincanas, onde fazem perguntas aleatórias. A minha mãe, por exemplo, ela gosta muito dessas perguntas que tem em programas de TV. Às vezes, quando caem perguntas sobre super-heróis, aí a minha mãe fica meio perdida. Ela não entende muito disso. E eu gosto, é uma coisa que eu já curto desde a minha infância. E permaneci como um hobby, como se fosse algo para distrair a mente. Essa coisa de super-heróis, desenho animado, quadrinhos, que é o que eu prefiro. Aí tem filmes também de super-heróis. São coisas que eu acho interessante. E conheço bem desse assunto, em especial dos personagens pertencentes a DC Comics ou DC Comics, a Detective Comics. É, para mim, a melhor empresa editora de quadrinhos. É claro que tem uma galera que prefere a Marvel, que agora pertence à Disney. Eu também gosto dos heróis da Marvel, só que a minha preferência é pelos principais heróis da DC, que é o caso do Batman, do Superman e da Mulher Maravilha. São os três personagens que eu admiro muito. É claro que grande parte dos personagens da Liga da Justiça, como o Flash, o Lanterna Verde, o Caçador de Marte, o Aquaman, são personagens também que eu tenho muito carinho. Eu gosto muito desses personagens. E a maioria, como eu disse, são personagens ligados a essa editora, como os Titãs, o Asa Noturna, não é? Que foi o primeiro sidekick do Batman. Ele foi o primeiro Robin. O Richard Dick Grayson, que todo mundo conhece como Dick Grayson. E o segundo Robin, o Jason Todd, que foi morto pelo Coringa, mas depois ressuscitou no Poço de Lázaro, lá do Hans Algum, não é? O pai da Talia Algum, que muitas pessoas não conhecem, que é a mãe do Robin atual, que é o Damian Wayne, que também é filho do Batman, que é o Bruce Wayne. Vocês não sabiam disso, né? Temos o terceiro Robin também, que é o Timothy Drake, que é conhecido como Tim Drake. Aí tivemos também uma Robin, que substituiu o Tim numa época, que também é a Salteadora, né? Essa personagem, eu não sei o nome dela em inglês, não. Mas em português a gente chama de Salteadora. E tem a Robin do Futuro, a série que foi muito sucesso, o Batman já idoso, que o Superman acha que matou o Batman, né, mas o Batman saiu vitorioso, como de costume, como sempre. O Batman, para mim, eu digo para vocês que é o meu herói predileto, porque eu sei que tem muitas pessoas, eu não sei se por se sentirem inferioras, essas pessoas idolatram deuses, seres superpoderosos. O que me cativa no Batman é justamente ele não ter poderes, ele ser um humano. E se você pensar direitinho, a gente não sabe se existem vidas em outros planetas. Então, é possível ter um super-herói como o Batman, que não tem poderes, ele só luta muito, tem um gênio fabuloso, o cara é muito inteligente, o QI é altíssimo, é um detetive maravilhoso, tem muita grana que pode bancar os seus equipamentos, então ele seria possível na nossa realidade. Mas eu não conheço ninguém que sai voando sem equipamento nenhum, soltando o raio dos olhos.
Isso não existe. Mas pensando desse lado, e eu vejo muitos comentários na internet que eu tenho que cutucar esses caras. Eles dizem que o Batman é roteiro, que ele ganha de outros personagens por roteiro. Bom, eu tenho que esclarecer uma coisa para eles. Eu sei que não são muito inteligentes, não. Para dizer isso, não são muito inteligentes. Porque tudo é roteiro. Como eu já disse, você já viu alguém se movendo na velocidade da luz? Não, não existe. Você já viu alguém voando e soltando raio dos olhos ou de outros buracos? Não, não existe isso. Você já viu uma mulher com braceletes dando uma pancada e explodindo? Não, isso não existe. Nem bracelete faz isso. Então, o que acontece é que tudo é roteiro. Então, se eu escrevo personagens que são assim fabulosos, que são heróis ou super-heróis, eu que estou escrevendo a história vai ser decidida por mim. Então, tudo é roteiro. Eu vou fazer aquele que eu quiser ser o vitorioso da situação. É isso que acontece. Só que tem gente que é mais fã de um super-herói e acha absurdo esse super-herói perder. O Superman, para mim, é o segundo melhor super-herói que eu conheço. Mas existem personagens que, por conta das características dos poderes e também levando em consideração as fraquezas do Superman, que é a Kryptonita, que também me faz um mal terrível, vocês não imaginam o quanto, e a magia, que no meu caso não funciona comigo, não é? Eu tenho essa vantagem com relação ao meu primo Kal-El, que meu nome é Maurod El, né? Vocês sabem disso, né? Então, meu nome é kryptoniano, tá, gente? Mas o que que acontece? O Superman tem o Shazam, por exemplo, que o nome original é Capitão Marvel. Mas a DC perdeu os direitos porque a Marvel registrou o nome, tanto que eles têm um Capitão Marvel lá, que era chamado de Marvel, e que agora foi substituído por uma Capitã Marvel, que eu detesto. Mas o Capitão Marvel de lá eu também gosto, eu simpatizo. Ele é de uma raça alienígena também, assim meio parecido com o Superman. E o Shazam, ele tem uma rivalidade com o Superman em poderes por conta de que eram de editoras diferentes. A DC agora é dona também do Shazam. Mas tinha essa rivalidade porque a DC achou que o Shazam foi uma cópia do Superman. Eu estou falando isso, gente, não é roteiro não, tá? São coisas que eu sei sobre esse assunto. Está guardado aqui na cachola. Então eu posso falar sobre isso. Mas o assunto em específico aqui vai ser, do meu ponto de vista, o maior herói de todos os tempos. Só que eu vou fazer outros quadros, outros vídeos, falando dos outros heróis que eu também acho maiores heróis de todos os tempos. Mas eu tinha que começar pelo primeiro, pelo que eu acho o melhor de todos os tempos. Só para resumir, o poder do Shazam é baseado na magia. O nome dele, a pronúncia Shazam, é baseada em seres poderosíssimos da mitologia greco-romana, da mitologia antiga. Assim como o Adão Negro é baseado na mitologia egípcia. Então vocês têm noção que a magia é uma fraqueza do Superman. Então é um personagem que poderia derrotar o Superman. Acredito eu que em força bruta o Superman leva vantagem, mas várias editoras já fizeram super-heróis fortes assim. É um personagem fabuloso, o Superman. O escoteiro, como o pessoal fala, mas para mim está em segundo lugar. Em primeiro lugar, para mim, está o humano da situação. O Batman, ele tem um trauma de infância dele ter assistido aos pais serem mortos por um criminoso, Joe Chill, se eu não me engano. Eu não estou lendo o roteiro não, tá, gente? Esse roteiro está na minha cabeça. Eu sei da história porque eu acompanho desde os 7 anos, mais ou menos. Eu tenho várias revistas. Eu tenho revistas desde a época da editora Abril. E tenho muitas de outras editoras e também da Panini. Eu coleciono. Inclusive, eu tenho as 4 primeiras histórias do Batman em inglês, para vocês terem uma ideia. É uma edição rara e é bem cara, vale muito dinheiro.
Eu também tenho a primeira história dele em português, né, traduzida, que também é aquela que eu tenho em inglês. Só que em inglês eu tenho uma certa dificuldade, porque eu não manjo nada de inglês. Eu manjo mais das inglesas, se é que vocês me entendem, né? Mas voltando ao assunto aqui. Muitos psicólogos falam que ele é um maluco, que ele tem algum problema. Eu acho que todo mundo tem 1% de problema, alguns mais e outros menos. Mas eu acho que ninguém é normal. No caso dele, eu acho que ele filtrou o trauma que ele teve, ele transformou esse trauma em algo produtivo, porque ele combate o crime evitando matar, afinal de contas, ele não é um justiceiro, apesar de que eu tenho histórias que já aconteceu dele ter que matar alguém. Em uma dessas primeiras histórias, um dos vilões morre meio que acidentalmente. Cai, se eu não me engano, num poço de ácido. O Batman tentou ainda salvar, mas não conseguiu. Acontecem mortes, isso é normal. Mas nos quadrinhos, antigamente, era mais difícil porque falava-se muito em crueldade, aí tinha um código de ética, tinha um monte de coisa. Tanto que quando surgiu o Robin, o primeiro Robin, já teve gente falando que tinha algo de relacionamento entre os dois. E o Batman, ele adotou o Dick Grayson. Ele é o pai adotivo. O Dick também teve os pais mortos. Os pais do Dick eram trapezistas de um circo. E um poderoso chefão lá, um mafioso, se eu não me engano, Zuko, ele sabotou, né? E aconteceu a morte dos pais do menino. E ele se tornou o primeiro Robin. O Bruce Wayne adotou ele. Ele considera o Bruce Wayne pai. E os outros Robins que tiveram depois foram situações parecidas. O Jason, os pais morreram, aí ele ficou órfão, roubando coisas. Aí o Jason foi e roubou as rodas do Batmóvel. Essa é a versão atual, não é, gente? Porque tem uma versão anterior que o Jason seria loiro, mas depois mudaram a versão e colocaram ele com um cabelo preto também. Futuramente foi descoberto que o Jason tinha uma mãe, que na verdade a madrasta dele que havia morrido. Então a mãe trabalhava para o Coringa em outro país, não é? Então ele descobriu, ele foi atrás, né? Ele foi atrás e acabou descobrindo isso tudo e acabou explodindo. A própria mãe dele com o Coringa colocaram ele amarrado próximo a bombas, num depósito. E o Batman encontrou ele já, né, sem vida. Eu tenho essa revista, na verdade eu tenho duas, né, duas versões dessa revista. E o terceiro Robin entrou meio que para substituir porque o Batman começou a ficar meio descontrolado, sozinho. Então ele precisava da imagem do Robin, que quebrava aquela coisa sombria do Batman, né? Aquela coisa gótica. Então entrou o Timothy, que tinha os pais vivos. Depois aconteceram tragédias, né? Se eu não me engano, a mãe dele foi assassinada. Ele, por exemplo, é um personagem que se diz bissexual, não é? Para a inclusão das pessoas se identificarem, né? Tem pessoas que se identificam e gostam de ter os seus equivalentes nos quadrinhos, né? Mas ele namorava a Salteadora, que depois foi até uma Robin no lugar dele. Aí vocês sabem que tem outros personagens, Batgirl, Batwoman. A Batgirl, ela tinha um interesse romântico no Batman, mas aí depois acabou ficando com o Dick, né, que é um pegador do caramba também. Aí o pessoal fala, tanto o Bruce Wayne como o Dick Grayson, eles são muito namoradores. Tanto que o Batman, na história original, ele tem uma filha com a Selina Kyle, que é a Mulher Gato, não sei se vocês sabem. E essa menina cresceu na época e tornou-se a caçadora. Hoje em dia vocês conhecem uma caçadora nas revistas e nos desenhos chamada de Helena Bertinelli, se eu não me engano, tá, gente? A memória não tá legal, não. Mas, na verdade, a filha do Bruce Wayne com a Selina Kyle é Helena Wayne. Hoje em dia é chamado de Terra 2, onde tem o Dick também. Lá nessa Terra 2,
o Batman Bruce Wayne morreu, aí tem a Terra 1, tem variações, são universos paralelos, tá, gente? Outro dia, se vocês quiserem, eu falo sobre isso aqui. Eu tenho que escrever um roteiro, né? Porque para eu puxar tudo na memória é complicado. Eu vou mostrar aqui, o Astolfo, na verdade, vai mostrar para vocês algumas informações e aparecerão algumas imagens. Depois a gente volta aí para finalizar esse vídeo, tá certo? Assiste aí. Batman Homem-Morcego é uma personagem fictícia e super-herói da editora norte-americana DC Comics, criado pelo escritor Bill Finger e pelo desenhista Bob Kane, aparecendo pela primeira vez na revista Detective Comics número 27, maio de 1939, com o nome Batman, a histórias em quadrinhos, tal como a revista Empire na sua lista dos 50 melhores personagens dos quadrinhos. A identidade secreta do Batman é Bruce Wayne, um bilionário americano, playboy, magnata de negócios, filantropo e dono da corporação Wayne Enterprises. Depois de testemunhar o assassinato dos seus pais enquanto criança, Wayne jurou vingança com um ideal de justiça contra os criminosos. Wayne, então, treina física e intelectualmente, cria uma persona inspirada no morcego para combater o crime. Batman opera na cidade fictícia Gotham, sendo ajudado por seu mordomo Alfred Pennyworth, o comissário de polícia Jim Gordon, e diversos aliados vigilantes, sendo Robin seu parceiro mais recorrente. Ao contrário da maioria dos super-heróis, Batman não tem superpoderes. Assim, na sua guerra contra o crime, utiliza seu intelecto de gênio, sua perícia em artes marciais e sua destreza física, bem como sua riqueza, que lhe garante um arsenal de última geração. Uma grande variedade de vilões compõe a galeria de inimigos do Batman, incluindo o Coringa, seu nêmesis. Batman tornou-se popular assim que foi apresentado, acabando por ganhar a sua própria história em quadrinhos em 1940. Enquanto as décadas progrediram, foram surgindo divergências sobre a interpretação do personagem. No final dos anos de 1960, a série de televisão Batman usava uma estética cap, que continuou a ser associada ao personagem muitos anos após o fim da série. Vários criadores trabalharam no sentido de devolver o personagem às suas raízes sombrias, culminando com The Dark Knight Returns, 1986, de Frank Miller, seguido por Batman The Killing Joke, 1988, de Alan Moore, e Arkham Asylum A Serious House e um Serious Ars, 1989, de Grant Morrison. Apesar dessa decisão radical, o sucesso cinematográfico Batman da Warner Bros. Ajudou a manter o interesse do público no personagem. A DC apresentou Batman em muitas histórias em quadrinhos, incluindo histórias em quadrinhos publicadas sob seus selos, como Vertigo e Black Label. A revista em quadrinhos do Batman mais antiga, Detective Comics, é a revista em quadrinhos mais antiga dos Estados Unidos. Batman é frequentemente retratado ao lado de outros super-heróis da DC, como Superman e Mulher Maravilha, sendo membro de equipes como a Liga da Justiça e os Renegados. Além de Bruce Wayne, outros personagens assumiram a personalidade do Batman em diferentes ocasiões. Azrael, no arco de história Clintfield 1993-1994, Dick Grayson, o primeiro Robin, entre 2009 e 2011, e Jace Fox, filho de Lucius Fox, aliado de Wayne, a partir de 2021. A DC também publicou quadrinhos apresentando versões alternativas do Batman, incluindo a encarnação vista em The Dark Knight Returns e seus sucessores, a encarnação do evento Flashpoint, 2011, e inúmeras interpretações do selo Elseworlds. Como um ícone cultural, Batman já foi licenciado e adaptado para uma grande variedade de mídias, desde o rádio e a televisão ao cinema e os videogames. O personagem tem motivado os psiquiatras a tentarem entender a sua psique conflituosa. Em maio de 2011, o IGN colocou Batman em Jogo da Velha 2, atrás do Superman, no top 100 dos melhores heróis de todos os tempos das histórias em quadrinhos, tal como a revista Empire na sua lista dos 50 melhores personagens dos quadrinhos. Batman já foi interpretado tanto no cinema como na televisão por Lewis Wilson, Robert Lary, Adam West, Kevin Conroy, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson. Pô, legal o vídeo, né? O Astolfo também gosta de quadrinhos. O personagem que ele mais gosta é a Mulher Maravilha, com segundas intenções, eu percebi. É muito malicioso esse Astolfo, né? Mas nesse quesito eu concordo com ele. Ela é muito linda e é a maior super-heroína de todos os tempos, para mim. A Mulher Maravilha não tem nenhuma outra personagem que se equipare a ela. O Superman ainda tem a rivalidade do Batman. Eu acho, inclusive, que se vocês forem observar, na Marvel, o personagem que mais vendia é o Homem-Aranha.
Hoje em dia, se eu não me engano, quem está vendendo mais é o Homem de Ferro. Mas na DC, o personagem que mais vende e sempre vendeu a vida toda é o Batman. Vocês sabiam disso? É por isso que o Batman ele participa como convidado em várias outras revistas. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. No vídeo vocês devem ter visto ele nos Renegados, um grupo que ele criou, né, quando ele se aborreceu na Liga da Justiça, onde tinha o Geoforça, que, para quem não sabe, é irmão da Terra, lá dos Titãs, vocês sabem, né? Aí tem a Divina, a Hello, o Raio Negro, que é um personagem que já participou também da Liga da Justiça, o Metamorfo, que também já participou da Liga, a Katana, ou Katana, né, como alguns falam, que também já participou em coisas da Liga da Justiça. Tem muitos personagens nessa equipe que depois o Batman aproveitou lá na Liga. Porque eu não sei se vocês sabem, o Superman é o líder da Liga na aparência, aquela coisa assim de meter a cara na frente. A Mulher Maravilha às vezes também é líder. Mas o líder estratégico ali de guerra mesmo, de combate, é o Batman. Todos ouvem, porque o cara conhece muito de táticas, apesar de que Diana, ou Diana, a Mulher Maravilha, também entende muito disso. São personagens, para mim, completos. Mas o Batman, ele é uma exceção. Ele é um humano. E eu acho que todos nós, seres humanos, deveríamos ter orgulho de ter um personagem humano, sem poderes e tão perfeito, tão competente. Aí o pessoal fala que ele tem muito preparo. Tem, mas todos nós temos que ter preparo, porque a vida é muito difícil. Vide as coisas que acontecem, vide os comportamentos das pessoas, vide a situação onde pessoas nos decepcionam. É por isso que a gente tem que ter preparo para seguir em frente e superar todos os obstáculos que vêm em nosso encontro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Prometo, se alguém quiser fazer outros vídeos nesse sentido, mas não fiquem tristes. Eu ainda vou colocar aqueles vídeos que o pessoal gosta muito, falando sobre traição. Tá certo, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.